Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. A Consulta ao Doutor, a edição 2024, a temporada nova do Consulta ao Doutor está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria conduzir por mais um ano esse programa. É uma delícia estar aqui e trazer assuntos de interesse público, né? Então, para você que está em casa, nossas boas-vindas aqui para essa edição, para mais um ano juntinho aqui com a gente. Os temas de hoje você já sabe, né? Imperdíveis, porque sempre segunda-feira já é o dia do nosso quadro jurídico, tem o quadro Seu Direito aqui no Consulta ao Doutor. A gente também vai falar de catarata, um dos temas mais pedidos por aqui, pelo público. O programa é feito para você e com a sua participação também. Aproveite para tirar suas dúvidas. E no terceiro bloco a gente fala de peeling de fenol. Um tipo de peeling que já existe há muito tempo, mas através das redes sociais, essas redes sociais de vídeos curtinhos, ganhou uma relevância tremenda. Parecia até que era uma coisa nova, mas é antigo o peeling de fenol. A gente vai entender tudo no programa de hoje. Aproveite, participe. 11 3337 5886 é o nosso WhatsApp. Você já sabe, né? Aproveite, então, para participar. Mandando sua dúvida jurídica, você sabe que com o doutor Leonardo Girundi também não tem tempo ruim, né? Você manda a sua pergunta sobre qualquer tema do direito que ele vai te ajudar e ele já está aqui posicionado. Daqui a pouquinho a gente abre o quadro. Aproveite para mandar suas perguntas sobre os nossos 3 temas de hoje e você já sabe, né? Dá para participar, se manter conectado conosco através de todas as redes sociais. Lá no YouTube, Hit TV ao vivo. Lá no Hit TV ao vivo, você consegue assistir a toda a nossa programação ao vivo em tempo real. E tem o site www.hittv.com.br. Também tem um mecanismo para você encontrar ali onde você assiste a nossa programação. Tá fora de casa, tá sem uma TV à sua disposição ali naquele momento. Não tem problema. Nós temos a internet hoje que facilita tudo isso, né? Então, se mantenha conectado aqui conosco para tirar suas dúvidas e para aprender junto comigo. Eu aprendo aqui todo dia, é uma delícia. E para começar essa segunda-feira, tava até esquecendo de falar das minhas redes sociais, né? Então, aproveita para me seguir também nas redes sociais, porque por lá você sugere os temas. Eu tô sempre de olho. Pode sugerir seus temas favoritos, mande já suas perguntas. Olha, Denise, quero que você fale da saúde do homem. A questão é essa. Já manda lá que eu separo tudo. Eu tenho isso ao longo dos anos, eu criei aí algo bem legal que eu faço e já separo para trazer no dia oportuno, né? Que eu tenho um profissional aqui, trago sua dúvida e as sugestões são sempre muito bem-vindas. Então, Denise Luque no Instagram e Denise Luque também lá no Facebook. É só escrever meu nome que você me encontra nas redes sociais. Bora abrir esse quadro Seu Direito, nosso quadro jurídico queridinho das segundas-feiras. Roda a vinheta. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, feliz ano novo, que Deus te abençoe, que bom estar aqui dividindo não só a tela, mas o estúdio aqui com você também. Seja bem-vindo para mais um ano aqui conosco, tirando as dúvidas do público. Eu tenho certeza que você segue sendo um instrumento para levar informação. Estou feliz de ter você aqui em 2024. Feliz estou eu. Feliz ano novo para todo mundo que está aí do outro lado da telinha. Privilégio, Denise, estar aqui mais uma vez, começando esse ano, sempre firme. Lembrando que aqui eu gosto demais desse quadro, porque é um quadro feito por você, né? Você manda sua dúvida, sua pergunta e a gente vem aqui só para responder você. Aqui a gente trata o seu direito com o respeito e o carinho que você merece. Denise, é bom demais dividir a telinha com você e estar aqui do seu lado também no estúdio. E temos planos para esse ano também, mais pautas com o doutor Leonardo, para que ele possa vir, ficar o bloco aqui. Então, a gente definir um tema específico. Exatamente. Ou um grande tira-dúvidas também, que sempre faz o maior sucesso, né, doutor? Exatamente, exatamente. Como eu disse, não tem tempo ruim com o doutor, né? Então, mande a sua pergunta agora. Bora fazer essa surpresa para o doutor, então? Começa até a suar frio. Colocar tantas perguntas que nem vai dar tempo de responder no bloco. Aí a gente já deixa separado para a próxima ou para o dia que ele vier aqui responder as nossas dúvidas. Então, é 11
3337-5886. É o mecanismo que você manda a sua pergunta Na agora, hora. tá? Agora, WhatsApp, 11-3337-5886. Posso começar, doutor? Vamos lá, vamos lá. Já tem uma perguntinha separada aqui. Vamos ver. É da Regina de Campinas. Campinas. Há 5 meses me separei e a casa em que morávamos era de madeira. O ex-marido alega que, como construiu no lote da mãe dele, ela, a ex-esposa, então, não tem direito à propriedade. Como devo proceder? Ela pergunta. Interessante esse caso, porque ele é muito comum e corriqueiro no Brasil. Tem um dito popular em Minas, não sei se aqui e no resto do Brasil fala sobre isso, mas fala assim que quem casa, quer casa. Tem sim. Não é? Então, quem casa, quer casa. Cuidado com situações como essa, de construir no terreiro de outra pessoa. É muito comum e, às vezes, o seu caso é por necessidade mesmo. Então, não estou falando para você não fazer isso, mas para se atentar em relação aos cuidados necessários. É óbvio que se você construir uma casa no terreiro ou no terreno de alguém, o terreno nunca será seu, né? Mas aquilo que você construir sobre o terreno é seu. Ok? Então, se você construiu ali uma casa, sendo ela de madeira ou de qualquer forma, mesmo que não tenha construído, vamos imaginar que você fez ali benfeitorias, construiu uma bela de uma piscina, uma bela churrasqueira, dá até vontade de comer um churrasco, né? Plena segunda-feira, assim, não sei não. Mas você construiu isso tudo lá, tem nota fiscal de tudo? Você agregou valor no bem? Então, tem valor e você tem direito àquilo que você gastou. Aí fala assim, mas não fui eu que coloquei o dinheiro, quem colocou o dinheiro foi o meu marido. Não interessa. Se você está casada com ele, no regime de comunhão parcial ou no regime de comunhão universal, tudo que ele paga individualmente durante o casamento também é seu. Então, a casa de madeira que lá está, a metade do valor desta casa de madeira também é seu. Você tem direito a isso. Lembrando, Denise, que é importante saber também é o seguinte, tem situações que a pessoa constrói no terreno, o terreno é sozinho. Você constrói uma casa única ali. Aí muda completamente, porque o valor do terreno é um, o valor da construção é outro e o valor das duas coisas juntas é outro. Então, você agrega valor. Então, 100 mil o terreno, 100 mil de construção, mas muitas vezes a casa, aquele local, vale 500 mil. Né? Então, você agregou o valor naquilo ali. Então, por isso que é importante você juntar documentos, juntar ali provas fotográficas da construção, vídeos mostrando aquilo tudo e as notas fiscais é o documento mais importante. Valeria, doutor, fazer, nem que fosse um documento, uma coisa simples, escrever num papel, né? Porque às vezes, vou aqui dar hipóteses, né? Sim. Às vezes esse casal ali, pro marido, então era muito fácil, porque tinha já o terreno da mãe dele. Sim. E a esposa dizia, olha, mas não é melhor a gente comprar uma coisinha que é nossa, né? Porque vários problemas poderiam acontecer ali, né? Sem pensar em divórcio, né? Alguém querer o terreno de volta, porque não é deles, né? Sim. E ela ser voto vencido e ele querer construir. Valeria escrever, olha, vamos deixar aqui só direitinho, porque... Com certeza. A informação, né? Então, isso que a gente fala aqui hoje, até que os advogados têm uma fama de serem pessimistas e que, na verdade, não é nada disso, né? O problema é quando dá errado, né? Quando algo foge ali. E se os dois estão de coração aberto, querendo fazer para dar certo, ninguém vai se opor, né? Eu jamais me oporia assim, não, tá certo, vamos assinar. Porque se der errado, você divide aquilo que foi feito, aquilo que foi construído, devolve a cada um o que é de direito, né? Papai falava que você só tem problema quando tem problema. Parece simples, né? Parece óbvio, mas é exatamente isso. Quem casa, não casa pensando no divórcio. E ainda bem que é assim, né? Mas isso pode acontecer. Situações podem acontecer. Você pode comprar um bem e a pessoa que te vendeu morrer, falecer. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Não é à toa que a Bíblia está escrita, gente. Existe aquela máxima em latim que a gente fala sempre, verba volet, script manet. As palavras voam, mas os escritos permanecem. Então, mesmo que seja um papel de pão, qualquer coisa escrita tem um valor, é mais fácil de ser provado, é óbvio, do que uma conversa simplesmente. A questão, por ser dono do terreno, né? Sim, a pessoa já acha, então perdi tudo e não. Exatamente. Ser dessa forma, né? Inclusive em relação aos pais, né? Porque existe também muitas dúvidas em relação, por exemplo, ao uso capião. Né? E que quem participa do nosso programa do Seu Direito fala uso capião e não uso campeão.
como muitas vezes é dito por aí, o uso capião. Fala assim, mas ele está usando um imóvel da família. Tem uso capião desse tipo de imóvel? Eu posso pedir? Estou 5 anos morando lá naquele imóvel. Posso pedir? Não. Por quê? Porque existe ali uma liberação exatamente por ser da família, né? O pai está deixando o filho morar ali porque é o filho. É diferente quando uma pessoa mora no imóvel que ninguém sabe quem é o dono, se tem alguém morando. E isso sim é uso capião. Mas devemos ter documentos? Sim. Por quê? Porque vem aí nora, né? Vem genro, vem outras famílias. Você casa com a família. Você não casa com a pessoa, você casa com a família. Então, ter tudo claro. Tem uma frase que a gente fala, que eu acho muito legal, que é o seguinte: é melhor você ficar com a cara vermelha por 1 minuto do que com ela amarela a vida inteira. Então, fica com vergonha e fala assim, olha, vamos pôr isso no papel? Vamos acertar isso aqui? Olha, eu estou te devendo tanto, vai fazer desse jeito, eu vou morar desse jeito. Coloca no papel, define as regras, que sem problema, que com certeza você vai diminuir o seu risco de problema. Muito legal. A próxima pergunta é do Roberto Almeida, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Trabalhei em uma empresa por 1 ano e 3 meses e fui demitido quando fiquei doente. Ele não especifica qual é a doença. Poderia me explicar, doutor, se tem o direito a algum tipo de amparo ou benefício nessa situação? Ótima, turma de Petrópolis, abraço, turma querida. É interessante, a pessoa não sabia não, mas nós tivemos um bate-papo aqui hoje já de CID, hein? Já batemos um papo aqui. Vocês não imaginam o que acontece aqui antes de falar que está valendo. Vários temas. Vários temas. E a gente aprende muito. Eu aprendi várias coisas hoje. Então, é interessante isso. Primeiro, é o seguinte, independente da doença, independente do que estava acontecendo, você não pode ser demitido logo após o atestado. Né? Então, se você teve um atestado ali, você não pode ser, você tem um período ali de garantia, de estabilidade em relação àquilo. Então, tem que saber exatamente o que aconteceu, se foi exatamente do dia que você voltou, né? Ou se foi durante um período logo após você ter voltado. Lembrando que no período de atestado você não pode ser demitido e você tem os benefícios. Então, nos primeiros 15 dias de atestados, quem paga o seu salário é a empresa. Depois disso, o INSS assume. Então, qual que é o tempo de atestado? O tempo que lhe for necessário. Quem determina isso? É o seu médico. O seu médico fala assim, olha, ele precisa de 6 meses. São 6 meses. Ninguém questiona e pode questionar a presença e a figura do médico. Então, quem determina o tempo de ausência do trabalhador no trabalho, é o médico que acompanha o caso. Então, a ele determina essa situação. E nesse período você não pode ser demitido e você ainda tem os benefícios todos. Você recebe normalmente o seu salário, porque você receberá diretamente do INSS e tem todos os benefícios. Esse período, inclusive, conta para fins de aposentadoria, você conta para fins de férias, para fins de 13º. É como se você estivesse trabalhando. Então, doença, quem está doente, não perde nenhum dos seus direitos. Então, você tem todos os direitos de um trabalhador normal. Como o nosso telespectador não especificou, né, qual era aí o motivo ali dele ter ficado adoentado e tudo mais, eu vou trazer aqui os meus ganchinhos também, porque tem se falado muito hoje, Sim. doutor, dos transtornos, nas doenças mentais. Então, Sim. aquilo que não se pode ver, né? Sim. Então, não é um pé quebrado, uma pessoa mancando, é uma coisa que não se vê. E aí, a minha pergunta sobre ele, fui mandado embora, parece aqui um pouco ressentido, né? Quando Sim, fiquei sim. doente. Exatamente. A gente não sabe se é... Gera uma fragilidade. Isso. Se é uma Pode questão mental, se é um câncer. Sim. Tendo se sentido, porque aqui parece que sim, tendo se sentido lesado de alguma Sim, forma. sim. Quando eu mais precisava, nesse sentido, a empresa me mandou embora, vale uma consulta com um advogado para saber, porque a gente não tem toda a informação, né? É interessante essa pergunta, Denise, primeiro, porque é o seguinte, no Brasil, o trabalhador pode ingressar na Justiça do Trabalho sem advogado. Né? É o que nós chamamos de jus postulandi. Então, a pessoa não precisa ter advogado para buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Ok? Significa que você não deve procurar advogado? Não, são coisas distintas. São coisas distintas. Nada melhor do que levar os seus documentos e ouvir uma opinião de quem entende do assunto e que está com todos os documentos em mão. Né? Vendo aquilo ali, ele vai ver, olha, isso aqui realmente cabe uma indenização, ou não, isso aqui não cabe uma indenização. Lembrando que o seguinte, tem situações que muitas vezes é dada uma justa causa por causa de alguma relação ao atestado, a uma situação da enfermidade. Então, você teria direito à reversão dessa justa causa. Mas tem que lembrar também que a empresa não é obrigada a manter nenhum funcionário, a não ser que ele esteja de licença.
né? Então, é o seguinte, a empresa pode mudar os seus quadros de funcionário desde que cumpra os seus deveres e pague todos os seus direitos. Então, assim, olha, eu estou querendo reduzir a minha empresa, estou querendo fechar a minha empresa, estou querendo mudar todo o meu quadro de funcionários. A empresa não precisa nem dar justificativa para fazer isso, desde que ela pague por isso. É diferente quando a empresa faz isso por causa de uma situação sua. Então, é difícil de fazer essa análise. Então, assim, olha, não, é por causa da minha enfermidade, por causa disso que eles estão fazendo, é por causa... E por que é isso? Porque nós temos visto muitas situações que vão só no sentimento. E é muito difícil provar. Então, o sentimento, olha, é por causa do meu cabelo, é porque eu sou gordo, é porque eu sou baixo, é porque eu manco, é por causa da minha cor. Tudo isso é possível e deve ser condenado pela justiça. A justiça tem que resolver, intervir e dar sentença ali pesada em relação a isso. Mas não é simples provar. Então, junte documentos que provem isso. Testemunhas que provem, olha, eu ouvi no corredor uma pessoa, o chefe, falando que você vai ser demitido por causa disso. Daí você tem um documento, você tem uma prova. E aí caberia um tipo de indenização específica para essa situação. Aliás, acho que da sua fala, a gente lembra bastante que antes da reforma trabalhista, é de 2017 a reforma? Exatamente. Falava-se muito, né? Foi algo que foi se dissolvendo, mas falava-se muito que era ganho certo. Sim. Então, processar a empresa era certeza que ia ganhar. Hoje não é assim. E como a justiça está abarrotada de processos também, hoje nem é visto com bons... Assim, não que não seja visto com bons olhos você entrar com o processo aquilo que você acha que é justo, mas ficou uma responsabilidade muito grande para o advogado também, que é o primeiro juiz da causa sempre, né? Exatamente. Ótima fala sua, Denise. Porque antigamente não existia a condenação de litigância, não existia a condenação de honorários, que nós chamamos de sucumbenciais. Quer dizer, a pessoa ingressa judicialmente e ela perde a causa e tem que pagar honorários para o outro advogado, que normalmente é 10% do valor da causa. Então, você entra ali pedindo 500 mil, pode sair perdendo 50 mil, fora as ações, os custos da própria ação. Então, hoje em dia, porque antes não existia isso, até o advogado fica com receio de aumentar o número, porque antigamente ele falava assim, olha, fazia 5 horas e o cara falava, fez 20. Aí eu até mesmo o empregado chegava e falava, eu fazia hora dessa todo dia. Tinha em causas que a pessoa não dormia nunca. Que a pessoa chegava e dizia, trabalhava 8 horas e mais 16 horas por dia. Eu falava, não cabe no dia. E quanto tempo você fez isso? Fazia isso por 20 anos. Eu falei, você nunca dormiu? Mas você via isso por escrito, mas não tinha risco nenhum. Agora, isso tudo é levado em consideração. Então, cuidado. É lógico que o objetivo disso não é limitar o seu direito. É responsabilizar aqueles que não falam a verdade. A verdade tem que prevalecer sempre, de todos os lados, tá? E que a sua verdade prevaleça. Perfeito. Tem perguntinha do público? A gente chama a participação e o público nunca te desaponta, né? Nunca nos decepciona, isso é maravilhoso. Olha lá. Sueli de Osasco, São Paulo. Em caso de herança, doutor, se meus pais se recusarem a compartilhar o dinheiro, quais opções legais estão disponíveis para garantir o meu direito? Obrigada, Sueli. Interessante essa pergunta, porque não nos dá dados suficientes para resolver o enigma que está na cabeça da Sueli. Porque o que ela fala ali, não sei se é a herança que os pais receberam ou se é a herança que os pais vão deixar. Mas por essa frase você já tem uma resposta. Se é a herança que os pais receberam, eles receberam porque eles são os titulares, eles são os herdeiros, é dele. E se é a herança que eles deixaram, é só depois do óbito deles. Então, se eles não deixaram ainda, não é nosso, não é do herdeiro. Não existe herança, a herança abre com o óbito. Houve o falecimento, abre-se a sucessão. Antes disso, não é sucessão, não existe herança. Então, a pessoa pode gastar o dinheiro todo que tem, vender tudo que tem, enquanto está com as suas faculdades mentais em perfeito estado. É diferente quando a pessoa está passando por alguma situação de saúde e ali está desfazendo dos bens e você, como filho, percebe isso. Fala, meu pai nunca venderia isso. Meu pai nunca venderia esse imóvel que vale 500 mil por 100 mil reais. Tem algo errado. E aí você percebe que existe uma situação. Aí você pode intervir nessa situação. Então, você pode perceber o seguinte, olha, meu pai está fazendo alguma coisa que não lhe é comum. E aí você pode pedir um direito de limitar ali a atuação do seu pai. É o que nós chamamos de intervenção. Você intervém no caso. Então, é uma situação específica. Ou se ele quer fazer isso por algum motivo, né? Ele vende tudo e depois divorcia.
Pode ser questionável isso também. Mas se os seus pais estão vivos, eles não têm que fazer nenhuma partilha de bens ainda, porque eles estão vivos. Ok? Então, são coisas diferentes. Não sei se te respondi, mas eu acredito que tenha te respondido. E se não respondeu, a pessoa tem a oportunidade de enviar toda segunda-feira, o doutor está aqui. Exatamente. Pergunte novamente, dê mais detalhes que ele vai te ajudar a responder. E logo, logo a gente fala as redes sociais também aqui do doutor e uma maneira de você participar por e-mail. Tem mais pergunta? Vamos colocar na tela. Vamos lá. Pergunta da Renata de Santos, litoral de São Paulo. Meu filho foi induzido a pedir demissão após trabalhar por apenas 5 dias. Ele entregou um atestado por ter se machucado na empresa durante o período de experiência. Como proceder nessa situação? Obrigada, Renata. Hoje foi dia do atestado, hein? Hoje foi dia do atestado. Totalmente aqui errado. Errado. Se ele foi... ninguém pode ser induzido a pedir demissão. Né? É livre opinião e definição daquele que está trabalhando. Então, se ele foi induzido a pedir demissão, existe um equívoco aí, independente do motivo. Ok? Se o motivo é esse aí que está na tela, né? Que nós estamos vendo da questão de um acidente de trabalho, é pior ainda. Porque a empresa está, além de cometendo um crime em obrigar você a fazer alguma coisa que você não quer fazer, ela ainda faz isso para se livrar de um acidente, de alguma coisa que aconteceu dentro da empresa. Então, são 2 casos aí totalmente equivocados e errados. Então, o que deve ser feito? Primeiro, o seguinte, não assine nada sem consultar o seu advogado. Se alguém te perguntar de manhã, eu costumo brincar sempre isso, fazer, tá tudo legal? Você fala assim, espera aí, vou consultar meu advogado para saber se está tudo legal. Então, não responda, não assina, calma, espera um pouco, avalie com calma a situação. Então, não deve assinar essa demissão. Mas já que já assinou, junte documentos e provas disso. Provavelmente, se ele machucou na empresa, deve ter ali testemunha, alguém que viu, talvez ele saiu dali e foi receber um atendimento. Então, é fácil comprovar essa situação. Quando pede simplesmente dentro de uma sala, é difícil. Mas se houve um acidente lá dentro, se houve alguma coisa maior, é fácil de fazer essa prova e ninguém pede demissão depois de acidentar dentro da empresa. Então, tem benefícios aí, além dos seus direitos, benefícios da Previdência em relação a isso. Mais uma perguntinha. Ai. Vamos colocar na tela. O povo está quente Vamos hoje. Ó. Chega para nós, tá mesmo? Adriana, do Rio de Janeiro. Recebo pensão alimentícia do meu pai desde a infância. Atualmente, estou cursando a faculdade. Gostaria de saber até que idade eu posso continuar recebendo. Ela não fala a idade dela aqui, né? É mulher, né? Olha lá. Adriana, sabia? Adriana, isso. Sabia. Mulher não fala a idade nunca. E nós, homens, por bom tom, não perguntamos Jamais nunca. perguntem isso. Exatamente. É interessante essa pergunta, porque existe uma confusão. Existe pensão alimentícia e pensão do INSS. A pensão do INSS, aquela previdenciária, vai até os 21 anos. Está escrito lá na lei, limite da idade. Então, 21 anos, completou 21 anos, você para de receber. Pensão alimentícia você recebe enquanto necessitar. Então, na lei não fala uma idade específica. Se ela está estudando, está fazendo faculdade, é uma comprovação que ela precisa, porque ela está estudando, ela não pode trabalhar. Ok? Lembrando que se você começou a trabalhar e parou de fazer faculdade, aí a pessoa pode pedir a exoneração do pagamento da pensão. Outros motivos que acaba a pensão alimentícia, o casamento da filha. A filha está ali, ela casou, resolveu casar, viva a sua vida daí para frente de sua responsabilidade. Passou no concurso público, entrou no concurso público e olha, vai ser ótimo, que é uma boa notícia. Você passou em concurso público e você vai receber essa notícia e vai avisar para o seu pai, falar, olha, eu agora não preciso mais de pensão, pai, porque eu passei no concurso público, então é uma ótima notícia para todo mundo, para você e para o seu pai também. Tá? Mas nesse caso, não tem data limite. Enquanto você precisar da pensão alimentícia, existe a obrigação de fazer o pagamento da pensão para você. Tem uma última perguntinha, é isso? Vamos colocar na tela. Última pergunta de hoje, Mônica de Cambuci, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Trabalho há 15 anos sem carteira assinada. Gostaria de saber quais são os meus direitos caso eu peça demissão. 15 anos sem carteira assinada. Eu não estou lendo errado, não, né? Obrigada, Mônica. Poderia ter uma vírgula ali no meio, né? 1 ano e meio. Mas não, são 15 anos mesmo. Errado, né? É o que você deve fazer. Ao pedir demissão, é importante isso, você já abre mão de vários direitos. Tá? Não significa que você não deva pedir demissão.
tá? Às vezes você não quer mais trabalhar e o seu patrão ainda quer manter você e você quer pedir demissão, você quer desligar daquilo. Mas ao pedir demissão, você pede o aviso prévio, você não consegue sacar o seu fundo de garantia, então você perde alguns direitos, ok? Mas às vezes é a sua necessidade, você quer pedir demissão. Se você quer pedir demissão, o que eu aconselho você fazer antes de procurar a justiça é conversar com o seu empregador. Conversa com ele, fala assim, olha, eu estou aqui há 15 anos, eu quero pedir demissão, eu quero sair, porque eu quero descansar, eu estou querendo fazer um curso, estou querendo mudar, estou pensando em casar, descobri que lá na cidade tal tem tanto de homem para de casar diferente, não sei o motivo, mas você conversa com a pessoa e às vezes a pessoa vai falar assim, olha, ok, o que você quer? Aí ela fala assim, eu gostaria que você registrasse esses meus 15 anos, fizesse o recolhimento de tudo certinho e eu vou pedir demissão e nós vamos acertar aqui esses detalhes. O diálogo é sempre o melhor caminho. A justiça é o último caminho. Então, o melhor caminho é conversar sobre isso. Não resolveu, não solucionou, ingresse judicialmente, que a justiça vai determinar que essa pessoa assine sua carteira e você vai receber por esses 15 anos aí o INSS desse período todo, quer dizer, vai contar esse prazo todo para você se aposentar. E é interessante que 15 anos é o tempo mínimo. Então, só esse trabalho, dependendo da sua idade, se você tiver, por exemplo, for uma mulher que tem mais de 62 anos, já seria suficiente para você se aposentar. Então, é muito tempo. Então, peça, exija lá que seja recolhido o seu INSS e o seu fundo de garantia por esse período todo. Precisa encerrar, mas você falou, para rever esses 15 anos aí, no caso de estar trabalhando numa empresa, que era para ter assinado a carteira e não assinou, em algumas questões, ou para a maioria delas, dessas questões de trabalho, trabalhistas, a gente pode reaver ou pedir sobre os últimos 5 anos. Sim. Nesse caso, o tempo inteiro, porque é uma coisa totalmente legal, né? Exatamente, são coisas diferentes. Tá, são coisas diferentes. A Justiça do Trabalho tem várias situações. Dentre elas, tem um que nós chamamos de prazo de prescrição, que é quase caranguejo, anda para frente e para trás. Então, depois que você sai da empresa, do seu trabalho, você pediu demissão, você tem 2 anos para ingressar judicialmente. E você pode requerer 5 anos dos seus benefícios. Então, o que significa isso? Por que anda para frente e anda para trás? Você tem direito a pedir 5 anos. Se você saiu da empresa há 1 ano, você só vai conseguir 4 anos. Se você saiu 2 anos, você só vai pedir 3 anos, ok? Reconhecimento do período é diferente. Tá? Então, ele é um direito declaratório, não para receber dinheiro. Então, a pessoa vai dizer, olha, eu preciso que seja declarado que eu trabalhei por esse período de 15 anos. E, com isso, ela ganha o direito da aposentadoria. Ok? Antigamente era trintagenário, eram 30 anos para recebimento de fundo de garantia. Então a pessoa podia requerer os seus últimos 30 anos, agora são 5 anos. Então tem alguns benefícios realmente que são limitados com esses 5 anos. Mas a declaração dos 15 anos de trabalho faz diferença, principalmente para fins de aposentadoria. Doutor, como sempre, dando um show aqui, tirando as nossas dúvidas, nos ensinando. Hoje foi, ó. Muito bom, né? Começar esse ano promete, né? Começar o ano me esfolando. Obrigada por ter vindo. Nas redes sociais do doutor, lá no Instagram, ele vai falar qual que é o endereço pra gente. Informação e posicionamento. Exatamente, me segue lá, @Leonardo Girundi. Aproveita, manda sua dúvida pelas nossas mídias daqui e também pelo meu Instagram. Pode mandar a dúvida e pergunta que eu estou aqui à sua disposição. Começamos o ano bem, quente, firme. Lembrando que aqui o seu direito é garantido. Obrigada, viu, doutor? Uma boa semana, feliz ano novo. 2024 a gente já viu, promete, vai ser bênção. Obrigada, viu? Até segunda que vem. Beijo, até semana que vem. Beijo. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o tema é catarata, uma das pautas mais pedidas aqui no Consulta ao Doutor. Você não vai me deixar sozinha, né? Até já. Nós estamos de volta. Eu conto com a sua participação em mais um bloco do Consulta ao Doutor, agora falando sobre catarata. A gente vai entender que doença é essa, quais são os tratamentos, quando é que precisa fazer cirurgia. Aproveito para tirar suas dúvidas. O WhatsApp é 11 3337 5886. Você sabe que é possível assistir a toda a nossa programação. Não tem desculpa não, hein? Tá fora de casa, não tem a TV à disposição. Corre lá, YouTube, Hit TV ao vivo e no site hittv.com.br você assiste a toda a nossa programação. Aliás, no site tem um portal, né? Então tem várias informações ali, campanhas do missionário, né? Então mensagens, tudo aquilo que você precisa e gostaria de ter está ali reunido no site. Além disso, você assiste a nossa programação ao vivo, que também é muito legal. No YouTube, você sabe, né? Depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma e aí você vê e revê a hora em que você quiser, compartilha através das redes sociais, faz os cortes, tem os trechos ali que mais te agradam, então aproveita que tem muita coisa boa por lá.
Esse bloco Catarata tem o prazer de receber para mais um ano, temporada 2024 do Consulta ao Doutor, o nosso médico oftalmologista, especialista em catarata, doutor Alan Coelho. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui sempre. Eu que agradeço e te digo que começar o ano dessa forma é fenomenal. Obrigado pelo convite. Você já viu que 2024 promete mesmo, né? Sem Vai dúvida. entregar tudo. Amém. E agora, tirando as dúvidas sobre catarata, que eu acho muito bacana quando você fala sobre catarata, que é o teu dia a dia, né? Todo mundo que viveu o suficiente vai ter. Então, uma coisa que a gente deve, né, meio que se preparar e já sabe que vai viver, né? Então, chegando na idade, a gente vai ter a questão da catarata. E aqui a gente está falando da catarata, não a catarata congênita, né? Na verdade, catarata ela não é uma doença. Catarata, todo mundo que viver vai ter. Então, as pessoas, assim, é muito comum de todos os mamíferos. Então, gato tem catarata, tem, cachorro tem catarata, tem, e o ser humano tem catarata, e cada um na sua idade específica. Então, assim, a catarata congênita é quando, por alguma coisa, durante a formação daquele olho na barriga da mãe, aquele cristalino que deveria se tornar transparente ao nascimento, ou perto do nascimento, ele não se tornou. Então, o cristalino é uma lente sem vasos sanguíneos, avascular, que durante o processo de formação ela tinha vasos sanguíneos. O olho ele era um misto de tecidos e que devido à regeneração e à evolução daquele material ali, daquele interior do olho, os vasos sanguíneos deram espaço para estruturas transparentes. Na catarata congênita, essa evolução às vezes foi incompleta e aí a criança nasce com isso. Então, a gente considera uma doença, considera para ter, como a gente falou, um CID, um código internacional e tal. Mas não é uma coisa que passa para outra pessoa, não é uma coisa que passa de um olho para o outro e tudo mais. Costuma acometer os dois olhos ao mesmo tempo? Quando é catarata por idade, a gente imagina que o olho tem a mesma idade daquela pessoa, mais 9 meses, né? Então, você espera que ele esteja num estado evolutivo igual um olho para o outro. Agora, às vezes o paciente tem catarata por uma medicação, principalmente corticoide. E aí sim, pode acometer mais um olho do que o outro. Então, não tem uma explicação plausível para isso, é simplesmente uma predisposição daquele olho à opacidade do cristalino. Mas dificilmente, se ele mantiver a medicação, o outro olho também não terá. Em tão pouco tempo assim. Tá. Grau, então se a pessoa é mais míope de um olho do que do outro, se tem algum desvio ali, então se é estrábico ou não, isso interfere em algo na catarata? Não. Então, tem pessoas que eu tenho graus diferentes num olho para o outro. E isso não vai induzir catarata num olho antes do outro, né? Assim como nem quem tem hipermetropia tem catarata mais cedo do que quem tem miopia, por exemplo, ou vice-versa. Tá? Então, assim, o pessoal me pergunta muito determinadas atividades. Meu filho, sei lá, fica no computador o dia inteiro, já falei que isso dá catarata. Mentira, não, isso não dá catarata. Atividades que dão catarata, principalmente, são aquelas relacionadas à radiação e calor. Então, sopradores de vidro têm catarata mais cedo, por causa do calor que está perto dos olhos, pessoas que trabalham em altos fornos. Então, aquela temperatura muito próxima do rosto, sim, pode induzir catarata mais cedo, mas computador, celular, isso não induz catarata. Exposição solar, então pensar em profissões, carteiros, poderia ser um fator ou não? Na verdade, é. Então, nós brasileiros, quando a gente está aqui conversando no seu programa, eu sempre falo que a partir dos 50 anos todo mundo vai ter catarata. Eu estou falando isso aqui no Brasil. Então, o esquimó, ele tem uma década depois. Porque ele passa 6 meses no claro, 6 meses no escuro. Ele recebe menos radiação ultravioleta do que nós aqui no Brasil, na linha do Equador. Então, a gente tem catarata mais cedo do que quem vive nos polos, por exemplo. Perfeito. Pensar no que seria catarata precoce, com que idade? Então, não tem uma idade em si. Toda catarata que vier mais de uma década antes dos 50 que a gente está esperando, seria uma catarata precoce. Então, assim, eu já tive pacientes com 42 anos com catarata já, e eu não chamei de precoce. Porque eu fui estudar o caso dos pais, o pai teve também, a irmã já estava começando a ter, todo na faixa de 40, 45, 46. Então, assim, não é precoce, entendeu? Agora, lógico, você tem um paciente de 30 anos,
você tem que investigar, que esse cara não deveria Chama ter mais catarata. atenção, né? E geralmente você vai estudar esse paciente, ele tem um quadro de bronquite, asma, usou muito corticoide inalatório, que é o principal indutor externo, assim, vamos supor, medicamentoso de catarata, é o corticoide inalatório. Tá. Isso é algo que a gente não costuma relacionar muito, né? Parece que... porque se é algo que a gente vai ter, tudo bem, mas se você já faz uso de uma substância, então um remédio, que tem que usar, não estou questionando isso. Mas de repente a gente precisa melhorar ou fazer com mais frequência a nossa consulta de rotina com oftalmo, né? Exatamente. E tem aquelas coisas que o paciente ele se automedica muitas vezes, né? Então ele usou o corticoide inalatório e melhorou. Ele não vai no médico perguntar se pode continuar usando. Ele só vai no médico quando tiver complicação e aí vai perguntar se ele continua usando. Tá. Então, tem um paciente que eu operei, acho que uns 2 anos atrás, e foi uma coincidência. Conheci num lava-jato, ele estava tendo problema de atividade profissional, ele estava tendo problema para andar de bicicleta, estava atrapalhando muito mesmo. E é super novo, 30 anos. E aí eu operei ele e ele está super bem hoje, graças a Deus. Só parou de praticar boxe, eu falei para ele, você pode fazer o que você quiser, mas aí tomar soco no olho eu acho que não é muito bacana para quem acabou de colocar uma lente aí dentro. E aí ele pratica ainda, mas não mais lutando, ele pratica no sparring físico ou num saco de pancada e tudo mais, mas não ele lutando mais. Mas ele é um paciente asmático e que teve exatamente essa evolução. Aliás, você falou das lutas, né? Então não é o mais saudável para ninguém, né? Aí a gente vai entrar num contexto muito difícil, mas... Sim, mas vale aumentar para quem gosta, apaixonado, encontrou a atividade que mais gosta ali, né? De fazer, de repente, melhorar a frequência. Então, na verdade, a gente não escuta muito falar isso, né? Mas os grandes campeonatos de lutas, esses que as apostas são milionárias, os MMAs da vida, o atleta, ele faz um fundo de olho antes e depois da luta. Você sabia disso? Não sabia. Então, assim, não imediatamente antes da luta e não imediatamente após, mas ele faz um mapeamento de retina antes de lutar e ver se está tudo bem. E depois que lutar, ele faz de novo para ver se está tudo bem. Esse então, é mínimo de controle, né? um atleta de alto índice, né? Então, ele está se preparando. Mas o que a gente muitas vezes vê é o pessoal querendo imitar isso e fazendo de fundo de quintal. Então, pratica esportes regionais, campeonatos locais e tudo mais, e nunca foi no oftalmo. E depois, uma surpresa. E a gente não está falando só de luta. Bolada também ajuda muito isso, entendeu? Então, programas como o seu são importantíssimos para a gente divulgar essa informação, porque tem gente que às vezes usa um óculos de 4, 5, 6 graus de miopia e joga basquete. E não pensa que aquela bolada pode descolar a retina dele. Então, essa simples informação tem levado pacientes mais ao consultório oftalmológico porque ele ouviu falar, entendeu? O que antes ele nunca tinha escutado falar. O que é que fica comprometido quando você tem catarata? Qual a estrutura dos olhos? Porque o que a gente mais sabe e tem mais em mente é que essa parte mais externa, né? O primeiro contato aí dos nossos olhos é a córnea. Isso. Quantas camadas para trás, assim, para dentro, fica ruim quando você tem catarata? Eu brinco com meus pacientes que o olho ele é tão complexo que ele não conseguiu se afastar do cérebro. Então, ele está intimamente relacionado. É um órgão que, apesar de 2,5 centímetros ali, ele tem tantas camadas e tantas estruturas que a gente passaria aqui a metade do ano falando sobre isso. Então, assim, realmente, como você falou, a primeira parte do olho que a gente tem contato aqui é a córnea, que é a parte transparente. A pupila, que é o pretinho do olho, na verdade, o pessoal acha que é uma pinta, não, é um buraco. Então, é por ali que a luz entra para passar pelo cristalino e atingir a retina lá atrás. Então, a gente tem que pensar o olho como uma máquina fotográfica, que tem 2 lentes, uma lente do lado de fora, que é a córnea, uma lente dentro, que é o cristalino, e o diafragma da câmera fotográfica é a íris com a pupila no meio, o buraquinho da pupila. E a gente vê esse buraquinho preto, assim como se eu segurar um coco verde aqui distante de você, só com o buraquinho do canudo. Apesar de você saber que dentro do coco é branco, você vai ver o buraquinho preto. Porque a luz não vai refletir lá dentro e voltar para você. Você não vai conseguir ver que o branco do coco está lá dentro. Então, dentro do olho, nós temos a retina, que ela tem um tom amarelo, alaranjado, por causa dos vasos sanguíneos, e a gente ainda assim não consegue ver. Então,
Passando a córnea, passando a íris, a próxima camada, vamos assim dizer, do olho já é o cristalino. Aí depois existe uma gelatina dentro do olho, que é o vítreo, e depois o filme da máquina fotográfica, que é a retina. Mas aí, falando de camada, só essa retina tem 10. Aí depois o nervo óptico e tudo. Tá. E aí, o que se faz, então, o tratamento da catarata é cirúrgico? Sempre cirúrgico, não tem tratamento medicamentoso. E as pessoas, elas me perguntam muito o que fazer para não ter catarata. Eu falo sempre que tem duas formas, ou viver menos de 50 anos, e o pessoal, Deus me livre, doutor, então é bom ter catarata. Significa que a gente passou dos 50. Mas, obviamente, hábitos saudáveis, determinadas atividades que podem induzir cataratas, serem feitas com proteção. Então, quem trabalha em ambientes quentes, altos fornos ou sopradores de vidro usarem proteção e tal, são coisas que vão minimizar o risco de catarata e não ter tão precocemente. Mas é que negócio, é praticamente impossível hoje você falar assim, eu não vou ter catarata, eu vou tomar antioxidante, vitamina, óleo mineral. Não tem como. Então, até tem os suplementos ali que são relacionados à saúde dos olhos, mas em nada tem a ver com evitar catarata. Não tem a ver com evitar catarata. Muitas vezes você toma suplementos para visão, não é em relação ao cristalino, é em relação à retina. Perfeito. Então, eu falo com meus pacientes o seguinte, o metabolismo do olho, da retina, propriamente dita, é tão intenso, é tão absurdo, que se a gente tivesse um metabolismo um pouquinho mais lento, a gente veria um avião passando na paisagem, ele apareceria aqui, 3 segundos depois ele apareceria aqui, 3 segundos depois ele apareceria aqui. Não, a gente vê ele o tempo todo. Se eu rodar a minha cabeça no seu estúdio aqui, eu vou ver tudo, não vai falhar nada. Então, cada célula está pegando essa imagem, mandando para o cérebro e já formando outra, instantaneamente. Então, o que acontece? Para não juntar esses resíduos, para não juntar esse lixo, a gente dá vitaminas para essas células, mas para aquelas pessoas que necessitam dessas vitaminas. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela a primeira delas, por favor. A pergunta chega através do WhatsApp do Edgar, do Rio de Janeiro. Fiz a cirurgia de catarata, agora minhas vistas ficam embaçadas. Por quê? Ele não fala há quanto tempo ele fez a cirurgia, e talvez essa fosse uma informação importante, né? Edgar, na verdade, não falou muita coisa, né? Não falou então, nada. assim, não fez quando, não falou quando, não falou se está pior do que antes ou melhor. Então, assim, estava embaçado e agora... A catarata já embaça, né? Exato. Só que o que acontece é o seguinte, tipo, às vezes a pessoa fez com uma lente que não corrigiu todo o seu grau. E o embaçamento agora vai ser corrigido com óculos. É uma das situações. Às vezes ele fez há bastante tempo, ou pelo menos mais de um ano, e aí às vezes precisa de uma limpeza laser dessa lente intraocular. Então todo mundo que opera catarata, quando eu tiro o cristalino que Deus nos deu, essa lente natural, e coloco uma lente artificial, eu coloco em cima de uma membrana extremamente transparente. Essa membrana, com o tempo, ela embaça e eu limpo ela com laser. Talvez seja o que o Edgar precise. E outros fatores, que às vezes não tem nem a ver com a cirurgia de embaçamento, que aí ele precisa procurar o oftalmologista para ver aonde está o fator desse embaçamento. Nada como um profissional que trabalha com isso todo dia para elucidar aqui algumas questões que ficam lacunas mesmo, né? Fiz a cirurgia de catarata e agora as minhas vistas estão embaçadas. Fiz a cirurgia de catarata 20 anos atrás. Agora relaciona como se tivesse ali uma relação direta mesmo, né? Exatamente. E essa história do laser para dar uma limpada, isso não significa que foi mal feito, deu errado? Não. Nada disso, né? Na verdade, a questão até que a gente colocou, né? O que a tecnologia tem trazido para o benefício da cirurgia de catarata? Então, é a mesma coisa que falar que um Fusca é igual a um outro carro mais tecnológico só porque tem 4 rodas. Não, a tecnologia evoluiu muito nesse período. Então, as lentes intraoculares também evoluíram muito. Então, a primeira lente intraocular no Brasil foi colocada no final da década de 70, iniciozinho da década de 80. A gente está falando de uma evolução de 40 anos. Então, o formato da lente mudou, a borda da lente mudou, o material da lente mudou. E essa opacidade dessa cápsula é quase 100%, num prazo de 1 a 10 anos. O que tem sido feito é que essa opacidade tem vindo cada vez mais tarde. Entendeu? Mas precisar do laser é quase unânime. Tá, perfeito. E aí não significa que resolvi o problema, que operou a catarata, que não precisa mais ir ao médico oftalmologista, né? E tem um caso só, rapidinho também, um paciente que ele foi atrás de preço. Não vou entrar na questão, cada um tem as suas possibilidades, mas ele foi atrás de preço e, na ocasião,
a relação médico-paciente, que é o que a gente sempre frisa aqui, não foi adequada. E provavelmente o médico teve problemas na cirurgia, a lente está torta, tem embaçamento, foi feito laser de forma errada e um monte de coisa aconteceu. E esse embaçamento, diferente do que o Edgar talvez esteja relatando, foi embaçamento logo após a cirurgia, então nunca melhorou. E aí então ele... essa é uma informação importantíssima. então ele operou a catarata e não melhorou a visão em momento algum. Tá. E aí ele veio me procurar depois, e aí eu falei com ele, eu falei, ó, volta no seu médico porque tem que consertar. Aí ele falou, não, eu não volto mais nele. Aí eu falei, bom, então aqui a gente vai conversar diferente um pouquinho porque eu vou ter que refazer muita coisa aí. E aí tem outros riscos, exatamente, exatamente. Sempre é mais complicado refazer. Muito importante lembrar. Mais uma perguntinha do público. Vamos colocar na tela, por favor? As perguntas chegam através do WhatsApp. Faça como fez a Heloísa de Guarulhos, São Paulo. Existem atividades que eu devo evitar após a cirurgia de catarata para garantir uma recuperação mais rápida? Obrigada, Heloísa. Então, Heloísa, obrigado. Mas, assim, todo paciente ele recebe uma orientação minha de que durante uma semana ele não pode pegar peso, ele não pode abaixar a cabeça para pegar coisas no chão, porque aí você tem um aumento de pressão no olho e dificilmente essa lente vai sair do olho, não é isso que acontece. Mas ela foi colocada numa posição ideal ali naquele microscópio, naquela cirurgia, que eu não quero que ela saia dali. E ela precisa de uma semana para ela solidificar e soldar, vamos assim dizer, aonde eu coloquei. Então, durante uma semana, evitar esforços. Não é para viver igual um robô, igual já tive paciente que a filha amarrou a paciente na cadeira. Não precisa chegar nesse nível. Mas, inclusive, me ligou e tudo. Eu falei, cara, eu vou ter que ir aí na casa de vocês tirar ela do cativeiro. E aí, mas o excesso não deve ser feito, né? Então, baixar a cabeça para pegar coisa no chão, pegar muito peso, arrastar um móvel e tudo. Fora isso, não vai cicatrizar antes de uma semana, não é assim que funciona, mesmo que a visão já tenha voltado e esteja muito boa. E com certeza, praia, piscina, rio, riacho, cachoeira, isso daí eu proíbo por um mês. Um mês, tá. Eu ia falar que o posicionamento ali é uma coisa milimétrica, mas eu lembrei. Não são milímetros, são micrômetros. Eu sou uma boa aluna, não sou? Já vou trocar meu diploma, pode atender lá no meu consultório. Não, de jeito nenhum. Eu deixo essa tarefa para você, mas eu gosto de aprender, porque eu falo, quem está em casa aprende aqui junto comigo. Se você já assistiu a essa e outras entrevistas do doutor aqui no Consulta, você já sabe também que nos olhos a gente fala de algo tão minucioso, ali fala que é milimétrico, né? Então é muito menorzinho, é micrômetro, muito legal. Aprendi mais durante a cirurgia de catarata, por exemplo, eu manipulo estruturas de 4 a 10 micrômetros. Então, é uma coisa muito delicada. A gente sempre fala da evolução das lentes, né? Que, de fato, acho que algo que revolucionou e consegue nos ajudar, né? Ajudar o paciente muito mais. Então, você resolve não só esse, mas outros problemas, né? Que já existiam. Mas a abordagem cirúrgica também mudou muito, né? Sem dúvida. A gente tem que evoluir junto com a tecnologia e vice-versa, né? Então, hoje ainda tem esse conceito de que, principalmente as pessoas que podem pagar, ela acha que por ela poder pagar, ela precisa ter a lente mais cara, só que às vezes ela tem diabetes, ela tem uma retina que não suporta aquela lente, etc e tal. Então, não necessariamente é o mais caro que é o melhor para você. Mas, com certeza, o preço variou bastante com essa evolução por causa da tecnologia envolvida na fabricação dessas lentes. E o principal que a gente tem é o resultado refracional, ao ponto de eu poder deixar um paciente sem óculos hoje, ao ponto de um paciente que usa óculos multifocal ficar sem um óculos multifocal hoje, e principalmente as incisões, que antigamente você abria metade do olho de um paciente, você abria 12, 13 milímetros para poder implantar uma lente que não se dobrava. Hoje você faz incisões de 2 milímetros, 2,5 milímetros. A lente se dobra e se abre novamente dentro do olho. Então, isso tudo variou muito, até o quanto eu vou deixar de astigmatismo para o meu paciente. E na calculadora que a gente vai calcular lá as lentes, o cirurgião tem que saber quanto de astigmatismo ele gera quando ele opera, porque isso influencia no resultado final. Então, hoje em dia, o cirurgião fica, não, mas eu geralmente induzo 0,25 de astigmatismo, o outro induz 0,15. É uma coisa absurda. Se errar por muito pouco, você gera... O paciente está pagando para ficar sem óculos.
O paciente está sonhando em ficar sem óculos. Tá, a gente fala sempre da relação importantíssima médico-paciente, mas como alinhar isso? Para a gente encerrar esse bate-papo hoje, como alinhar? Porque é claro que ele quer ficar sem óculos, às vezes é alguém que já tinha contraindicação de fazer uma outra abordagem para corrigir algo que já tinha ali e ver na cirurgia de catarata a possibilidade de utilizar lentes ali que estão indicadas, muito bem indicadas, mas que tudo depende ali de como a cirurgia vai acontecer, né? A abordagem, principalmente, eu sempre falo, o paciente ele tem que ter liberdade para me perguntar tudo o que ele quiser. Às vezes o paciente acha que aquela pergunta é boba, ele acha que aquela pergunta é desnecessária. Não, pergunte tudo. A segunda coisa, você nunca vai conseguir resolver um problema tão delicado e tão complexo em pouco tempo. Então, uma consulta que demanda tempo para a cirurgia. E a última coisa é que se o paciente, por alguma coisa, está com muita expectativa, não resolva a cirurgia dele em uma única consulta. Explica tudo para ele e fala para ele que você precisa repetir o exame. Tá. Fala assim, ó, hoje seu olho está mal lubrificado, hoje não está legal, eu vou precisar repetir. Você leva isso aqui para casa, você lê isso em casa, você tira suas dúvidas, quando você voltar comigo eu te respondo tudo. Às vezes ele vem com perguntas escritas. Aí pronto, esse cara está começando a estar preparado para a cirurgia. Você sabe que eu sempre incentivo as pessoas a levarem as perguntas escritas, né? Pode ser no papel, pode ser no bloco de notas do celular, porque na hora a gente esquece as perguntas, Sem né? dúvida. Às vezes é difícil, já marcou, já esperou, foi lá, quando chega, você tem a oportunidade, você esquece as perguntas, e aí o profissional que tem experiência, ele já sabe que, então, você vai ter mais dúvidas, não está pronto ainda para fazer ali a cirurgia, vai precisar de mais uma consulta, legal. E quando o paciente vai operar, é quase que obrigatório, a menos que ele seja muito lúcido, muito orientado, muito safo assim nas coisas, eu sempre peço para ir com acompanhante. Porque aí a pergunta de 2, eu estou explicando para 2 ou 3 às vezes, vai mais gente até. E aí o paciente às vezes não lembra, ela fala, não, mas... Aí o marido fala, não, mas ele falou isso sim, é verdade e tal. Então, sempre é bom isso daí. Até porque para fazer esse pós-operatório, não pode abaixar a cabeça, não pode pegar peso, você vai precisar da ajuda, muito provavelmente, você vai precisar da ajuda de outras pessoas, né? Exatamente. Então, que essas pessoas estejam lá para saber que não é papinho, que você não pode fazer isso ou aquilo, que de fato tem que respeitar o processo ali, o tempo do pós-operatório. Exatamente. Adoro quando você vem aqui, vou deixar os contatos lá no Instagram, @dr_alan_coelho. dr_alan_coelho, o telefone é 11 3209 2630, 11 3209 2630 e o WhatsApp é 11 9 8588 5666, 11 9 8588 5666. Doutor, volte sempre, obrigada, viu? Obrigado, toda vez que convidar vai ser um prazer. Já adorei 2024 começando desse jeito. Com certeza vai ser abençoado. Obrigada, viu? Amém. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem o Direto da Redação e tem o nosso bate-papo sobre peeling de fenol. Tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta. Obrigada pela parceria e audiência, sempre por aqui. Nesse bloco, a gente fala sobre peeling de fenol. Aproveita para tirar suas dúvidas, você envia suas perguntas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Você sabe que é possível assistir a toda a nossa programação através do YouTube. O canal é HIT TV ao vivo e pelo site hittv.com.br, né? Além disso, eu estou esperando as suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas nas minhas redes sociais. Tudo com o meu nome, tá? Se é o Instagram, é @DeniseLuque. Se é no Facebook, é facebook.com/Denise Luque. Estou te esperando por lá, o terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor, falando sobre peeling de fenol. A nossa convidada é a doutora Fernanda Borges, cirurgia dentista, também biomédica. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora, o peeling de fenol não é algo novo no Brasil, já existe há muito tempo, mas virou febre, não dá para negar, virou febre nos últimos anos. Exatamente, deu um boom, né? Agora está
o queridinho aí dos procedimentos da harmonização facial. E você sabe uma coisa interessante? Que o peeling de fenol, ele começou a ser utilizado depois da Segunda Guerra para tratar aquelas mutilações, grandes feridas aí dos combatentes. E aí depois foi sendo reestudado, né, para estar sendo viável, para estar trazendo para os procedimentos clínicos, né? Para a parte estética, né? Então, sempre a finalidade primeira foi outra, né? Descobriu para outra coisa, depois a gente vai trazendo. Foi Isso, assim com a toxina botulínica, né? Com tantos outros exemplos que a gente podia citar. Exatamente. E com o peeling de fenol também. Foi sendo reformulado. Legal. Exatamente. Existe, bom, falar do peeling de fenol. Então, o que você fez? Peeling de fenol. É um procedimento, ele é mais agressivo, porque hoje fala, tem mini fenol, então assim, coisas de marketing, né? Fenol modificado, Fenol que aí dá light. pra, fenol light, que aí dá para entender que não é o fenol, aquele que precisa, de repente, de um acompanhamento mais robusto médico, que precisa de uma avaliação Mais melhor, criteriosa. que precisa que a pessoa tenha certeza que ela quer fazer aquilo, porque primeiro fica feio, para depois ficar bonito. Isso, o resultado demora. Então, tem que ter paciência. Então, hoje a gente tem vários tipos de fenol, todos eles englobam o fenol na fórmula, mas o que vai mudar é a concentração do produto. Então, esse fenol mais agressivo que você mencionou é o fenol que a gente faz em centro cirúrgico, precisa de uma anestesia geral, porque ele é muito agressivo. E ele tem uma toxicidade muito grande, então ele acaba sendo perigoso, precisa de um acompanhamento dentro de um centro cirúrgico. Entendo que não é todo mundo que vai ser candidato a fazer esse peeling de Exatamente. fenol mais concentrado. Não pode. Por exemplo, um paciente cardíaco, paciente que tem problemas renais, que tem problemas no fígado, já está descartado. Porque a absorção dele é muito grande, e dentro de 30 minutos ele já cai na corrente sanguínea e isso pode estar levando até o paciente a óbito. E é absolutamente algo que você está fazendo para ficar melhor. Você não quer arrumar um problema, né? Agora, E aí- ao ver o resultado, muita gente fala assim, quero fazer. Sim, todo mundo quer Mas fazer, né? quais são as indicações para um peeling como esse? Porque peeling a gente tem vários, mas os que envolvem fenol na composição, eles têm são posicionados no mercado de um jeito diferente, né? Sim. Esse peeling mais agressivo, né, eu costumo indicar para aqueles pacientes que estão muito envelhecidos, com aquela pele muito judiada, aquele paciente que nunca fez um botox, nunca fez um bioestimulador e que está com aquela pele toda craquelada, bem enrugada mesmo, e nunca fez nada. Está com aquela aparência de 70, 80 anos, às vezes a pessoa tem 50 anos pela exposição solar, parece que tem 70. Então, e aí quer um milagre, né? Da noite para o dia, não adianta começar com botox, bioestimulador, não vai ter o efeito que aquela pessoa quer. Né? Então, nesse caso, aí a gente consegue rejuvenescer a pessoa em até 20 anos. Realmente é muita coisa, né? Então, por exemplo, vai pegar uma paciente igual você, toda linda, maravilhosa. agradeço Um negocinho assim, de repente, que às vezes te incomoda, mas que eu não consigo ver nada. Vai fazer um peeling de fenol? Não, mas tem muita gente que quer, porque já acha que está velha, vai fazer stories. Estou fazendo stories para a minha empresa. E usa filtro, né? Também existem várias coisas hoje que mexem com a gente, né? Então, na internet, você coloca o filtro e nunca vai ser aquela pele de porcelana. Ao vivo, mesmo que você trate muito, que sua pele seja incrível, que os profissionais que trabalham com isso digam, não vai ter aquela pele, né? Aquele efeito lá, né? Parece cera. E isso também me chama atenção, porque da responsabilidade, alguém precisa parar a pessoa que quer fazer uma coisa muito grande, não tendo um grande problema. Exato. E muito se fala da responsabilidade do profissional, né? Infelizmente, se você não fizer, alguém vai fazer. Sim, né? a gente tem Nos que dias de hoje. a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. Mas é muito legal identificar essas pessoas, porque elas precisam de ajuda, né? Precisa. Aí vai muito mais além, né? A gente tem que trabalhar com a parte emocional, enfim. E aí convencer o paciente, né, não é uma tarefa fácil, né? De que existem outros procedimentos que vai chegar perto do que ele está buscando, mas não do filtro. Tem paciente que é muito comum o paciente chegar com o filtro, eu quero ficar com esse filtro.
Só que não existe, né? Não tem como. Uma pele real é uma pele real. Exato. Eu gostei que você deu o exemplo de alguém que, né, é jovem, enfim, e que, de repente, acha que é candidato a fazer, e acho que a gente está falando muito de mulheres aqui, né? Então, acho que as mulheres são mais vítimas de algo que se chama padrão de beleza, né? Então, existe isso. De fazer pontual. Então, assim, ok, eu sou jovem, mas algo que me incomoda. Então, não vou falar de mim, vou dar exemplos aqui, outros, tá? O craqueladinho embaixo dos olhos, bigode chinês, ou qualquer outra coisa que te incomode. Tem um melasma. Aí a pessoa acha que, se o peeling de fenol faz aquela descamação intensa na pele, vai conseguir tirar essa mancha, porque a mancha vai embora junto com o peeling ali, as camadas saindo, né? E aí? E aí a gente precisa avaliar cada paciente, porque é um paciente que tem um fototipo alto. O que é fototipo alto? Um paciente moreno, tipo eu, ou pele mais escura, peeling de fenol a gente vai precisar já entrar com alguns cuidados prévios, porque senão eu vou piorar uma mancha. Então o peeling de fenol vai melhor em peles mais claras? Exato, uma pele branca. Fototipo baixo. Aí a gente não vai ter problema de manchar aquela pele. E agora eu pego uma paciente que tem melasma. Eu quero fazer peeling de fenol para tratar meu melasma. Eu vou piorar este melasma com peeling de fenol. Tá? Mas se é uma paciente que tem melasma, mas já tem aquele aspecto da pele bem envelhecida, uma fumante, que nunca usou filtro solar e que precisa rejuvenescer aquele craquelado, aí eu não tenho outro recurso a não ser o peeling de fenol. Então aí eu entro com produtos prévios para bloquear, né, a ação do melanócito, que a pele... Isso. Então, eu protejo para evitar com que aquela pele seja manchada e mesmo assim ainda corro riscos. Aí depois a gente tem que entrar com o home care, alguns produtos ou alguns outros tipos de peeling para estar revertendo essa mancha. Na verdade, você está falando aqui, e melasma é muito comum, é um muito tipo de comum. mancha muito comum. A gente não consegue curar, a gente consegue controlar o melasma. Então, tem que colocar na balança o que te incomoda mais. O aspecto envelhecido do todo ali da pele do rosto, e já você me fala se dá para estender para pescoço e colo ou se não dá. Não, eu prefiro segurar o meu melasma na atividade dele e fazer outros procedimentos menores, menos abrasivos, não sei se essa é a palavra, né? Que vão agredir menos ali o rosto para trazer o resultado, mas seguram a ação do meu melasma, seguram essa mancha, porque é um trabalho incessante para adormecer o melasma, né? Exato. Então, assim, eu preciso realmente entender as queixas daquele paciente e deixar ele ciente, Indicação muito individual, então. Muito individual. Muito precisa individual. De uma análise, precisa conversar. E sobre a concentração desse fenol também, isso vem pronto? Ou isso dá para você amenizar? Então, eu, por exemplo, tenho uma pele muito sensível para produtos de farmácia, por exemplo. Até se tem algo ali, um adstringente que é mais para uma pele acneica. Eu não consigo, não dou bem. Então, estou imaginando que até se um dia eu quiser fazer ou precisar fazer, eu acho que vou sofrer muito, porque minha pele não aguenta muita coisa. Aí a gente Tudo vai conversado? Isso, a gente vai entrar naquelas concentrações, naqueles fenóis modificados. Aí a gente tem o fenol médio, o fenol light, né, para cada tipo de situação. Então, o fenol light, para este caso, é muito indicado. A gente vai conseguir renovar a sua pele, vamos eliminar rugas finas, né? A gente não vai conseguir tratar, por exemplo, uma cicatriz de acne profunda, aquela marca que fica, aquele buraco, não. Mas outras coisas a gente consegue apenas com o peeling de fenol light. Tá? A gente fala bastante de rosto. Colo e pescoço, dá para acrescentar? Colo e pescoço, o hard, que é aquele cirúrgico, não, de forma alguma. Tá bom. Tá? Apenas rosto. O peeling de fenol, esse tradicional é apenas rosto. Tá? A forma de restauração da pele, o pós-operatório, ele é diferente. A restauração celular é diferente, a renovação celular é diferente. No pescoço, ele não aguenta, fica com feridas, cicatrizes, queloides, é um horror, de forma alguma. O modificado daria, assim, os mais leves. Mais leve daria. Tá. E aí a gente faz associações, né? Lasers, outros tipos de tratamento. Tá.
corporal, dá para fazer? Porque você falando dessa renovação, estria também é um outro capítulo aí de estudos que sempre, né, tá sempre em alta, o que faz para melhorar, não tem 100%, não tira, mas melhora. Mas se você vai restaurando essas camadas ali da pele, não pode sair a estria, ir embora? Então, daqui para baixo, Não faz. não se mexe. Não. Ótimo, então é só mesmo Só rosto. rosto que se faz esse peeling. Muito legal. Isso. Perguntinha do público, vamos colocar na tela? Por favor, as perguntas chegam através do WhatsApp. A Mariana, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mandou a pergunta dela. Como devo lidar com qualquer desconforto ou inflamação após, ela falou cirurgia de peeling de fenol, mas é a aplicação, né, do peeling de fenol? Obrigada, Mariana. Obrigada. Quando a gente realiza, né, ela comentou cirúrgico porque é feito em centro cirúrgico, né? A gente já entra com as medicações prévias para evitar a inflamação, qualquer desconforto, porque se não entrar com analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, não aguenta. Parece que passou um maçarico no seu rosto, é uma queimadura super forte. É uma queimadura, É uma né? queimadura. É uma queimadura feita de propósito para uma Isso. finalidade, mas é uma queimadura. Exatamente. E você precisa que cicatrize bem, que cuide bem, cure bem, né? Exatamente. Então, você vai sair com uma máscara oclusiva, que é aquela máscara marrom. Então, eu sempre peço para os pacientes não mexer, não tirar antes, né? Porque tem paciente que começa a ficar aflito. Então, a gente tem que trabalhar muito o psicológico antes do procedimento de peeling de fenol, porque ele acaba sendo estressante o pós, né? Então, querer arrancar a máscara antes da hora, eu vou tirar uma pele que está sendo ali formada. Então, eu posso gerar uma cicatriz e deixar em carne viva aquilo, né? Expor a infecções. Então, primeira coisa, não mexer na máscara oclusiva. E após a remoção da máscara oclusiva, tentar ficar em casa, fique em casa com protetor, até essa luz queima. Tá, mas Tá? aí a pele vai estar pegando fogo e... Medicação. Você tá medicado, mas passa protetor? Passa protetor. Depois que tirar a máscara oclusiva. Ah, tá bom. Então, Depois primeiro que fica com trocar a essa pele. máscara que tá Isso, protegendo sua pele. isso. Quando tirar, que chegar naquela fase que a gente vai ver a pele descamar, Isso, vai aí estar você avermelhada, pode a gente pode passar. E aí a gente entra com outros restauradores que contêm ácido hialurônico, protetores, enfim, tem todo um kit home care aí que vai junto com o paciente para estar protegendo essa pele. Mas as medicações intraorais são fundamentais para o melhor conforto aí no pós. Tá, pensar que a gente sempre diz que não tem tempo para nada, né? Precisaria de quanto tempo para essa recuperação? Porque aí é algo que, assim, não dá mesmo. Não dá para ficar na frente da tela do computador nos primeiros dias. Não, tem gente que não consegue abrir o olho. É isso. Então, é férias. Férias. Tá de férias. Então, pode pegar aí pelo menos 15 dias para ficar em casa. Mais uma perguntinha? Vamos ver se Vamos dá lá. tempo. Eu tenho 2 minutos e 2 perguntas. 2 perguntas e um sonho. Suzana, de Fortaleza, no Ceará. Existem restrições alimentares ou recomendações específicas após a aplicação do peeling de fenol? Existem, tá? No pós, a gente fica muito inchado, né? Então, há uma tendência do paciente querer usar canudinho para se alimentar. Não pode, tá? Porque eu vou estar deixando a pele bem fina, vai estar trocando, eu vou estar fazendo aquele movimento de Canudinho, dobrar. não. Pode, vai dobrar e vai parecer Tá bom. ruguinhas de fumante. Sigam as recomendações, muito Tá. legal. Muito legal. Mais uma perguntinha última. Vai dar tempo, doutora. A gente vai ser breve. Vamos lá. Aqui, ó. Ângela, Belém Pará, mandou a pergunta dela. Como é o processo de cicatrização e o que posso fazer para otimizar os resultados do peeling de fenol? Obrigada, Ângela. A otimização do resultado vai depender, né, daquilo que a gente já falou anteriormente. Né? Então, sempre falo aos pacientes, 50% é minha tarefa, 50% é a tarefa de vocês. Ótimo. Vai ficar em casa e não mexer na máscara oclusiva e muito protetor. Você volta, né, doutora? Com certeza, Esperando- adorei estar aqui com vocês. Ai, foi uma delícia conversar com você. Adorei. Adorei. Vou deixar aqui o contato, @dra.fernanda.borges lá no Instagram, @doutora.fernanda.borges, e o telefone, o DDD é 16 997 13 5107. Doutora, foi uma alegria te receber. Adorei saber mais do Agradeço. peeling de fenol, que ganhou muito espaço, muita notoriedade, e é coisa séria, né? Tem indicação, precisa passar com um especialista. Mais importante, tem que ter a indicação e precisa seguir o pós, né, procedimento ali direitinho. Obrigada, viu? Eu que Volte agradeço. sempre. Eu fico por aqui, te espero amanhã. Sejam bem-vindos a 2024, que começou com tudo. Fique com Deus, até amanhã. Tchau.